Vamos dar início à quarta parte do nosso curso Aprendendo Spring. Neste vídeo falaremos sobre o component scan e os métodos POS-construct e pre-destroy. Nas três primeiras partes, aprendemos qual a utilização do auto-added, do component, primary, qualifier, scope e o uso do Spring Boot Application para facilitar os nossos exemplos. Agora falaremos sobre o processo de identificação dos componentes gerenciados pelo Framework Spring, através do processo de Component Scan. Na primeira parte do curso, nós vimos que todos os componentes que estão sobre o mesmo pacote da classe marcada como Spring Boot Application são identificados pelo framework. Vamos então construir um exemplo onde teremos componentes armazenados em pacotes distintos e identificar como o Spring pode reconhecer tais componentes. Vamos agora construir um pacote. Spring Component Scan e aproveitar a classe DAO e a classe JDBC que construímos no vídeo anterior. Copiamos e colamos e vamos renomear. Criei a classe External DAO no pacote Spring Component Scan e a classe External JDBC também dentro do mesmo pacote Component Scan. O próximo passo vai ser criar uma aplicação Spring. Vou aproveitar o aplicação Application. Criei a classe aplicação Component Scan, que está no pacote Tutorial Spring Aplicação, que é distinta do pacote Component Scan. Vamos tentar gerar um bin do tipo External DAO. Tá? Como era de se esperar, foi gerado um erro. Por quê? Se observarmos, a nossa aplicação está num pacote, no caso Spring Aplicação, diferente de onde se encontram os componentes. Os componentes estão num pacote distinto da classe principal. Então, eu tenho que sinalizar para o Spring que os componentes que eu quero trabalhar estão em um outro pacote. E isso se dá através de uma nova anotação. A anotação Component Scan. Identifico qual pacote quero fazer o scan de componentes. Spring Component Scan. E ao executar, o Spring identifica quais os bins
gerenciáveis e quais serão instanciados pelo framework. Uma vez que os beans são gerenciados pelo framework, eu posso também criar métodos a serem executados durante a construção do objeto, como também na hora de se descartar estes objetos. Então, como exemplo, vou na classe externalDAO e vou criar dois métodos. Criei dois métodos e vou marcar com @POSConstruct e @PREDestroy. Ou seja, esse método que eu chamei de POSConstrutor vai ser executado na hora que um objeto da classe for criado, e o método que eu chamei de PREDestroy vai ser executado na iminência da finalização do objeto. Ao executar a aplicação, eu tenho a execução dos métodos objeto criado e objeto finalizado. Os objetos gerenciados pelo Spring possuem também outras anotações, como, por exemplo, @component, que é a forma genérica de marcar, @repository, bastante utilizado quando eu trabalho com uma camada de persistência. Então, se eu trabalho com JPA, é comum você identificar, você encontrar esta anotação. @service, na camada de serviços, e controller, ou controller, no uso do padrão MVC junto com o Spring. Esta variedade de anotações permite que alguns frameworks, inclusive o Spring, deem funcionalidades adicionais ou organizem as camadas no desenvolvimento de uma aplicação mais robusta. Através destes componentes e do uso de técnica da da programação orientada a aspectos, alguns frameworks adicionam novas funcionalidades ou novos tratamentos. Mas, para esse primeiro curso de Spring, podemos entender como estes componentes, estas anotações, com a mesma funcionalidade de identificar componentes gerenciados. Agora, a nossa tabela de anotações se torna mais completa, com a presença do POSConstruct, do PREDestroy e do ComponentScan. Com isso, finalizamos a quarta parte do nosso curso Aprendendo Spring. Espero que tenham gostado, deem o seu curtir e assinem o canal para terem acesso às novidades e a outros cursos. Obrigado!